Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia. Sente-se, irmãos. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo número 3, deve ser colocado aí. 1 Samuel, capítulo 3, vamos ler de 1 a 10 na NVI. 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 10. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e este respondeu: aqui estou. E correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não o chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se. Respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se, e se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Curve a sua cabeça. O que nós precisamos, Pai, é de ouvirmos a tua voz. Estamos carentes da sua voz, Pai. Queremos ouvir o teu recado. Senhor, precisamos da tua direção. Muitos dos teus filhos precisam de conforto. Muitos dos teus filhos, Pai, precisam de uma palavra para darem um rumo na sua vida. Que esta noite seja uma noite que todas as vozes se calem e que somente a tua voz seja ouvida nesse lugar. Nós precisamos ouvir a tua voz, não a voz do Elias, mas a tua voz. Por isso fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre algo uma coisa que muda realmente a realidade, que muda as nossas vidas, a voz de Deus. Às vezes nós achamos que é uma oportunidade que eu preciso. Não, eu preciso às vezes de uma voz. Eu preciso de uma voz, de ouvir a voz de Deus. Nós vemos, irmãos, no contexto desta história, quando você abre o capítulo 1 de 1 Samuel, você vai observar que ele nos fala sobre Ana e Penina. Samuel, ele tinha duas esposas. Naquela época podia, irmãos. Hoje não. Hoje é uma só. Dar conta de uma não é fácil. Imagine duas. Mas naquela época o homem podia ter duas esposas. E ele tinha Ana, que a Bíblia diz que ele a amava muito mais do que Penina. Mas Ana era estéril, Penina lhe dava filhos. A Bíblia diz que Penina era rival de Ana e ela a provocava continuamente. Todo ano
Eli ia ao templo para adorar ao Senhor com a sua família, ia Ana e Penina. E a Bíblia diz no versículo número 7 do capítulo 1, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava. Ana chorava, Ana não comia, não era porque estava jejuando, porque não sentia fome. Havia um profundo desgosto, eu creio, na vida de Ana, toda vez que ela ia no templo, e ela ia todos os anos, e a Bíblia diz que Deus tinha cerrado a sua madre. O Senhor, diz versículo de número 5, o Senhor a deixara estéril. Havia um propósito na vida de Ana, naquela sua esterilidade. Ela não estava entendendo o porquê daquela situação, mas diz que num dia, ela vai ao templo e ela faz algo diferente. Ela não vai apenas cultuar, ela vai adorar ao Senhor. É diferente cultuar de adorar. Eu posso vir e cultuar, mas quando eu vou adorar, eu sinto a presença dele, eu ouço a voz dele. Ana, naquele momento, a Bíblia diz que ela começou a fazer uma oração, e diz a Bíblia que ela chorou com a alma. Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então ela fez um voto, dizendo, ela começou a orar, e disse que se Deus lhe desse um filho, ela entregaria para o Senhor. A Bíblia diz que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, a observava a sua boca, porque Ana não estava pronunciando palavras. Ela abria a boca, os lábios, mas palavra nenhuma saía. Parecia que ela estava bêbada, estava embriagada. Eli a adverte dizendo, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, ela respondeu, não se trata disso, meu Senhor, eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Quando você está angustiado, angustiada, quando você está chorosa, quando você está chorão, quando você está como Ana, a Bíblia diz que nós devemos derramar a nossa vida diante do Senhor. O que Ana orou foi mais um gemido do que uma oração. Ana fez um gemido com muita sinceridade. Ela orou com muita sinceridade. Naquele momento ela não estava preocupada se alguém estava olhando para ela, se ela estava ali pagando mico. Ela estava preocupada com uma coisa: em adorar ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, e eu creio que a oração de Ana não foi bonita, mas ela funcionou. Foi um gemido, parecia que estava embriagada, mas funcionou. Naquele dia ela saiu da casa do Senhor com uma promessa. A promessa de Deus foi essa: você vai engravidar, você vai ter um filho. É engraçado, porque Ana era estéril. Depois que ela teve Samuel, a Bíblia nos diz que Ana teve mais 5 filhos. Ela era estéril, mas porque ela abriu mão, ela deu para Deus, porque ela disse, eu não quero para mim, eu vou dar este menino para o Senhor. Mas ela não pediu mais filhos. Ela queria que o sonho dela se tornasse realidade. A dor não sufocou a oração de Ana. Ela não ficou amargurada, ela não ficou lá chorosa dentro de casa. Ela estava ali, porque eu creio numa coisa, irmãos: Deus sempre vai compreender a nossa alma. Não se preocupe, meus irmãos, quando falarem coisas, disserem coisas
sobre você ou contra você. Se preocupe numa coisa: alinhe o seu coração ao coração de Deus. Porque nem todo dia eu vou ter cara de vencedor, nem todo dia eu vou ter cara de guerreiro, nem todo dia eu estarei bem, mas a minha oração tem que ser sincera diante do Senhor, porque Deus conhece o meu coração. E a Bíblia diz então, irmãos, que ela pediu um filho e disse para o Senhor: este filho não será meu, este filho será do Senhor. Ela pede um filho que não vai morar com ela. Ela disse: Deus, quando o Senhor me der este filho, eu vou dar ele para o Senhor. Irmãos, quando o amor de Deus entra em nossas vidas, é suficiente para nós. Até aquilo que nós temos, nós damos para Ele. Há algo importante para observar, irmãos. Eu falei num dia aqui, Ana só levou o menino para o templo para servir ao Senhor depois que ele foi desmamado. Porque há algo que você precisa prestar atenção. Tudo aquilo que nós somos apegados, tudo aquilo que nós somos agarrados, enquanto estamos agarrados com aquilo, nós precisamos de aprender a liberar. Aquilo que nós estamos apegados, nós temos que liberar, para que Deus possa me abençoar. Ana, depois que ela entregou o filho, ela volta para casa e ela teve mais 5 filhos. É importante que você entenda isso. Samuel, irmãos, ele foi levado para um lugar, estava debaixo de oração, debaixo de uma promessa, foi gerado por uma oração sincera diante de Deus. Ele foi levado para um lugar onde os filhos de Eli não estavam sendo homens de Deus. Eli, como sacerdote, não estava mais ouvindo a voz de Deus. Era um lugar que a promessa poderia morrer, mas nós temos que entender, irmãos, que não é o lugar que vai definir a minha vida, é a voz do Senhor. Não é o tamanho do problema, não é onde eu estou, eu tenho que estar ali, mas a voz de Deus vai me orientar o que eu devo fazer. Samuel, naquele momento, naquele lugar, Deus o chama pelo nome, da mesma forma que Jesus chamou Zaqueu. Deus chama Samuel pelo nome. Eu quero te fazer uma pergunta: quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Está ouvindo a sua alma? Está ouvindo as suas vontades? Ou está ouvindo a voz de Deus? O lugar pode ser ruim, mas a voz de Deus é boa o suficiente para te colocar de pé. O que muda a vida não é o cenário. O que muda a nossa vida é quando nós decidimos obedecer a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que dentro desse ambiente, um ambiente ruim, Samuel estava no templo, um templo desequilibrado. Eli está velho, os filhos deles são um escândalo, a atmosfera é pesada. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa: tem coisas que Deus te deu e ninguém pode tirar. Tem dias que você sabe que está aqui, você sobreviveu, porque o Senhor te sustentou. Você está aqui hoje vivo, porque Deus te livrou talvez de um acidente. Você está hoje aqui vivo, porque Deus te curou. Você está hoje aqui na presença do Senhor, porque Deus te salvou na pessoa de Jesus Cristo. Samuel era um filho gerado na oração. Ele não era um filho gerado em qualquer lugar. Ele foi gerado em oração. Ele foi gerado no sobrenatural. E eu quero mostrar para você uma coisa, irmãos. Deus, quando nos chama, Ele não nos chama num ambiente para nos destruir. Não nos coloca num ambiente para nos destruir. Eu posso estar cercado de influência ruim, mas eu preciso de entender que Deus ainda vai me chamar no lugar onde eu estou. Eu posso estar triste, derrubado, arrebentado, endividado, quebrado, moído, mas Deus ainda vai me chamar. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. O desejo de Satanás é fazer aquilo que você gerou em oração.
se tornar um fracasso. O desejo de Satanás é este. Ele não está nem aí para o seu carro. Você pode vender o seu carro e comprar outro. Você pode vender a sua casa e comprar outra. Você pode trocar de carro, pode trocar de coisas, de moto. Satanás, ele está preocupado com aquilo que você gerou naquele quarto. Quando você fechou a porta, você pegou o travesseiro, e você colocou na sua boca, no seu rosto, gemeu, para que ninguém ouvisse o seu gemido. Satanás, ele está preocupado com isso. Está aqui preocupado com aquela oração que você gerou, no momento de adoração, no momento de sinceridade diante do Senhor. Porque, queridos, o ambiente pode até tentar te moldar, mas Deus vai te chamar para que você seja algo importante na obra dele, porque o diabo, irmãos, quer abortar tudo aquilo que Deus falou para você. Mas eu quero falar nesta noite, a voz de Deus é criadora. Moisés ouviu a voz de Deus quando ele estava no deserto, no capítulo 2 de Êxodo, quando Deus o chama de uma árvore que pegava fogo, se queimava pelo sol, e ela não virava cinza. Deus chamou Gideão quando estava escondido com medo dos amalequitas. Deus falou com Elias da caverna. Deus fala com você também aqui nesta noite. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estejam como Samuel, que acham que precisa voltar ao passado. Aí eu tenho que ir para alguém, eu tenho que procurar alguém para que me fale sobre isso que Deus está me falando. Irmãos, pare de ficar mandando mensagem para os outros, mensagem de WhatsApp, perguntando para os outros. Deus falou com você, Deus não falou com a pessoa para ficar interpretando, revelando para você aquilo que Deus falou para você. O que Deus falou para você, Ele vai revelar para você. Você não precisa ficar mandando mensagem para ninguém. Busque de Deus, que Deus vai te dar a direção. Agora só existe um risco. Pode bater palma para o Senhor. Quando Deus chama, a gente confunde a voz. A gente acha que a direção é voltar ao nosso passado. Tem lugares, irmãos, que o inimigo projeta para destruir a promessa que Deus colocou na sua vida. Às vezes, irmãos, o seu filho que você gerou em oração, ou você não gerou em oração, você se converteu depois, mas tem orado por ele. Talvez seu filho esteja num ambiente ruim. Talvez seu filho chegue de madrugada em casa, ou não chega. Seu filho, sua filha misturado com gente drogadas. Seu filho, sua filha que abandonou a presença do Senhor. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus ouviu a sua oração. A sua oração foi ouvida. Seu filho foi gerado em oração no mundo espiritual. Eu quero nesse momento, você que é pai, que tem o seu filho, pai, mãe, que tem o seu filho que está longe da presença do Senhor, eu quero que você abaixe a sua cabeça agora e faça uma oração pelo seu filho e pela sua filha, para onde ele estiver, que ele seja tocado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça, levante o teclado, meu filho. Abaixe sua cabeça agora. Abaixe sua cabeça, ore pelo seu filho, onde ele está, onde ele estiver. Ore por ele agora, ore pela sua filha agora, ore por ele agora. Coloque o seu filho, coloque a sua filha diante do altar do Senhor. Aleluias. Coloque o seu filho diante do altar do Senhor. Amém. Tem pessoas, irmãos, que Deus está chamando agora, mas elas correm para o quarto do passado. Tem pessoas que voltam para a culpa antiga. Tem pessoas que voltam para rótulos, para traumas, ciclos familiares, velhas conversas, velhos vícios. Pessoas que ficam voltando para aquilo que você era. Diga assim com seu irmão: Deus não tem compromisso com o seu passado. Diga assim: Deus tem compromisso com você.
Enquanto o passado grita, dorme, o Espírito sussurra, acorda. Samuel está dormindo, mas naquele momento, Deus está chamando para Samuel: acorda, Samuel. Deus não vai acompanhar as suas regressões. Não volte para o quarto do passado, irmãos. Não volte. Diga comigo: eu não volto para o quarto do passado. Diga de novo: eu não volto para o quarto do passado. Então a virada vem do jeito certo. O que acontece? A resposta que muda tudo, a resposta que mudou a vida de Samuel, foi naquele momento, quando Eli percebeu e Eli de imediato, ele diz para ele, fala para ele exatamente o seguinte. Eli diz para ele: vai e deite-se, se ele o chamar, diga, fala Senhor, pois o teu servo ouve. Ele sabia que era Deus que estava falando com Samuel, e naquele momento então, nós vemos a virada. Quando ele te chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui está o segredo. Deus não quer ser apenas reconhecido como Deus na minha vida e na sua vida. Deus, Ele quer obediência. Deus quer ser obedecido. Fala, porque o teu servo ouve. É isso que Deus quer. Tem gente que conhece a Bíblia, conhece linguagem da Bíblia. Tem gente que já foi usado por Deus, mas hoje não ouve mais a Deus. Tem gente que não tem mais o coração aberto para Deus. Tem gente que abandona ministérios, porque se aborreceram com comentários, com pessoas que discordaram do seu serviço, mas não perguntaram para Deus se era para largar aquilo que Deus colocou na sua mão. Tem gente que ouve a sua alma, dá ouvidos à sua raiva, dá ouvidos à sua razão, dá ouvidos ao seu coração enganoso. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mas não dá ouvidos a Deus. Tem gente, irmãos, que fica perguntando por que a minha vida não anda. É porque você ouve pessoas e não ouve o Pai que te deu uma palavra para não abandonar o lugar que Ele te colocou. E depois você fica perguntando: por que eu abandonei aquilo que Deus me deu? Porque você ouviu pessoas, porque você ouviu o seu coração enganoso, porque você ouviu a sua alma, porque você não quer ser aborrecido, porque você quer fazer as coisas que todos concordem. Não, irmãos, ouça a voz de Deus. Pergunte para Ele se era para você ter deixado aquele ministério, se era para você ter deixado aquilo que Ele colocou nas suas mãos. O que muda a sua vida não é o lugar onde você está, não são as pessoas com as quais você convive. O que muda a sua vida é a voz de Deus. Se você ouvir Deus, se conhecer a voz dEle e obedecer a Deus, Deus vai guiar a sua vida. Não são frases bonitas. Eu sou do tempo, irmãos, que quando eu cheguei na igreja, quando eu voltei, dos 12 aos 19 eu fiquei afastado da igreja. Aos 19 eu voltei. Eu ouvia os irmãos falando assim: amantíssimo Deus, glorioso Deus, esplêndido, maravilhoso. Eu falei: o que é isso, gente? Mas os homens não tinham intimidade nenhuma com Deus. O céu não responde performance, irmãos. O céu responde rendição. O céu responde rendição. Fracasso só existe até a voz de Deus chegar. Quando a voz de Deus chega, o fracasso acaba. Quando a voz de Deus chega, tudo melhora. Diga: quando a voz de Deus chega, tudo melhora. Diga, irmãos: quando a voz de Deus chega, tudo melhora. O casamento melhora. Diga: as finanças melhoram, as pessoas mudam, o ambiente muda. Agora, queridos, não existe um outro lugar que Deus nos fale melhor do que através da sua palavra. A Bíblia, irmãos, ela é
não é um detalhe da vontade de Deus. A Bíblia é o chão da vontade de Deus. Aqui Deus fala, aqui Deus orienta, aqui Deus nos dá uma palavra. Queridos, a minha oração nesta noite é para que o Senhor fale com você, e você diga: eu estou ouvindo. Porque Deus, quando fala claramente, Ele não alimenta curiosidade. Deus fala claramente ao meu coração. Para quê? Para que eu mude a minha vida, porque Ele me chama para a obediência. Porque é uma voz que muda tudo, irmãos. Há uma voz que muda tudo. Há uma voz que quebra tudo. Há um ambiente velho, Deus vai fazer dele novo. Tudo pode parecer um fracasso, mas não vai ser um fracasso. Este menino, ele foi gerado em oração, e quando a voz de Deus chega, o fracasso some, o fracasso termina. Eli, irmãos, quando falou para Samuel, ele dizer: fala, porque o teu servo ouve. Deus falou 3 vezes, chamou 3 vezes: Samuel, Samuel. Ele não entendeu. As 3 vezes ele foi ao passado, Eli. Na 4ª vez, quando Eli lhe disse: quando ele te chamar, diga: fala, porque o teu servo ouve. Ele não voltou mais. Eli, creio eu, não era nenhum bobo, deve ter ficado com os ouvidos bem abertos. A Bíblia diz que os olhos dele não estavam bons, mas o seu ouvido na Bíblia não diz nada. O menino não voltou. O menino não voltou. Está parecendo que está tendo um bate-papo lá naquele quarto do menino. Deus está batendo um papo com o menino. Irmãos, Deus interrompe um ciclo. Porque de ano em ano Deus vinha. O véu ainda não tinha se rasgado de alto a baixo. De ano em ano Deus vinha no templo, na casa do Senhor, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E ali, na arca do concerto, Deus falava no meio dos 2 querubins. Uma vez por ano Deus fazia isso. Esta era a realidade daquela época. Mas naquele dia, Deus sai do Santo dos Santos e vai no quartinho do menino chamado Samuel. Deus vai lá no quartinho do menino Samuel, bater um papo com ele. Escute, meu filho, minha filha. Tem coisas que você gerou em oração. O diabo está babando para você fracassar. O diabo, irmãos, está querendo pisar em cima da sua promessa. Ele quer ver você destruído. É porque você não está ouvindo mais a voz de Deus, está ouvindo o seu coração, que é enganoso. Você está ouvindo a sua alma. O salmista diz: aquiete-se, minha alma. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Hebreus 1, versículo 1 diz que Deus, havendo falado de muitas maneiras. O diabo quer ver a sua oração terminar em fracasso. Mas eu quero dizer nesta noite, diga comigo assim, irmãos, diga: diabo. Fale com convicção, irmão, porque sair desse jeito, diabo não vai. Diga: diabo, você perdeu, porque o Pai está aqui falando comigo. Diga: o que eu gerei em oração não vai morrer, não vai fracassar, não vai ser envergonhado, em nome de Jesus. O meu filho não vai ser um fracasso. A minha casa não vai fracassar, o meu casamento não vai fracassar, a minha vida espiritual não vai fracassar, meus dons não vão fracassar. Ah, mas você é só um menino.
Mas Deus fala com quem tem um coração sincero. E nesta noite, eu quero falar para você que foi gerado em oração não vai terminar em fracasso. Não vai. Deus te ouviu. Deus te ouviu. Não vai terminar em fracasso. Levante as suas mãos e diga assim: o que eu gerei em oração não vai fracassar. Diga: o que eu gerei em oração não vai fracassar. A minha casa não vai fracassar, a minha igreja não vai fracassar, a minha vida espiritual não vai fracassar. O ambiente pode estar montado para me engolir, para me matar. O passado pode estar gritando para mim: vai dormir. Eu vou ficar acordado, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo esta noite. Eu vou ficar acordado. A voz de Deus do seu quarto, meu querido, minha querida, vale mais do que o barulho do mundo inteiro. A voz de Deus não visita o quarto do passado, porque o quarto do passado não ouve Deus. Deus, eu fiz tanta bobagem no passado, Pai, mas Deus quer liberar algo novo para você, porque Ele está olhando para você com um coração sincero. Deus disse para Samuel coisas que ele precisava de ouvir. Mas quando Deus fala com você, você não precisa de intérprete. Você só precisa ouvir a voz dele e discernir. Eu quero que você feche seus olhos agora e diga assim: fala comigo, Senhor. Feche seus olhos e diga: fala comigo, Senhor. Não se distraia com nada. Deus não vai abandonar a sua casa. Deus não vai abandonar o seu casamento. Deus não vai abandonar a sua vida financeira. Deus não vai abandonar a sua família. A era do fracasso acabou. A sua oração foi ouvida. Você vai viver a promessa. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Diga: a sua oração foi ouvida. Você vai viver a promessa. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Só a voz de Deus. Todas as outras vozes se calem. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu quero fazer um apelo primeiro para aquelas pessoas que uma vez serviram ao Senhor. Deus te chamou pelo nome, você foi tocado pelo Senhor, você se rendeu ao Senhor, e hoje você está afastado da presença do Senhor. Você quer voltar? Eu te chamo hoje para você levantar a sua mão e dizer: eu quero voltar a ouvir a voz de Deus. Tem alguém aqui nesta noite? Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero voltar a ouvir a voz de Deus. Eu quero voltar a servir a Deus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Há mais alguém nesta noite? Eu quero chamar você que está dormindo espiritualmente, meu irmão. Você que conhece Deus. Mas eu quero você que parou de ouvir a voz de Deus. Você não está mais sensível à voz de Deus. Você está sensível à sua alma. Seu coração não está mais nas mãos de Deus. Sua vida espiritual não está mais nas mãos de Deus. Você tem ouvido que as pessoas falam, mas Deus nesta noite está chamando você, dizendo para você assim: meu querido, pare de dormir, acorde para ouvir a minha voz. E eu quero nesta noite também convidar você que precisa romper com o passado e proteger a promessa. Você que sabe que tem uma promessa de Deus, mas infelizmente você tem observado que o diabo, todos os dias, ele está tentando matar a promessa.
Todos os dias o inimigo está tentando te derrotar. Todos os dias está se levantando contra você. Eu quero nesta noite chamar você para tomar uma decisão de vir aqui à frente no altar do Senhor e dizer: Senhor, nesta noite eu quero que o inimigo seja derrotado, porque eu quero ouvir a tua voz. A tua voz. Enquanto eles vão cantar, você pode vir aqui à frente. Fique em pé, igreja. Faz tremer o deserto, tua voz ecoa sobre as águas agitadas da minha alma inquieta, que não consegue descansar. Tua voz é cheia de majestade, aponta a direção, dissipa Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. onde eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. A tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, começo, meio e fim. A tua voz é Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atenta ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atenta ao teu mandar. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala,
dentro, no meio do tormento, a tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. A tua voz é tudo. Aleluia. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai, aqui estão teus filhos, tuas filhas, que não querem ouvir a alma, não querem dar, Pai, vazão à ira, ao ódio, ao orgulho, ao egoísmo. Mas nesta noite estão aqui dizendo que querem ouvir a tua voz, porque muitos de nós fizemos bobagens, viemos os pés pelas mãos, cometemos erros em nossas vidas, como eu. Mas quando, Pai, nós buscamos a tua face, o Senhor nos dá a direção. Aquilo que está bagunçado, mesmo que estejamos num ambiente bagunçado, num ambiente ruim, o Senhor vem e acalma a tempestade. O Senhor vem e acalma o mar. Porque quando nós ouvimos a sua voz e obedecemos ao Senhor, o Senhor faz o milagre acontecer. E nesta noite, Senhor, aquilo que foi gerado com gemidos, talvez inexprimíveis, aquilo que foi gerado em oração, com choros, com lágrimas, com travesseiro, Pai, no rosto, para que ninguém ouvisse o gemido, o grito, o céu ouviu. O Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor ouviu a oração de cada mulher, de cada homem aqui nesta noite. Nós queremos calar todas as vozes, menos a tua, Pai. As vozes que nos tiram para longe do lugar que o Senhor nos colocou. As vozes de pessoas que foram usadas pelo inimigo para nos tirarem do ministério onde nós estamos, para nos tirar do lugar onde o Senhor nos colocou. Que nesta noite, Senhor, nós possamos fazer a oração de Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando nós ouvirmos a tua voz, o Senhor vai nos dar um destino, o Senhor vai nos dar um rumo, o Senhor vai nos dar uma direção que nós não sabemos para onde ir. Nós te glorificamos, Pai, e te agradecemos, porque a voz do Senhor foi ouvida nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Depois pega o nome desse rapaz, Roberto, é seu amigo, cuida dele, faz favor, tá? Amém? Deus te abençoe. Vem cá, moça, deixa eu dar um abraço pra você. Como é que é seu nome? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém? Irmãos, vamos celebrar a ceia. Os irmãos que estão aqui, que estão em perfeita comunhão com a sua igreja, visitando-nos, pode também participar da ceia, celebração da ceia conosco. Você que é batizado, você que está, venha participar conosco da celebração da ceia. Esse é o momento de comunhão, é o momento de celebração, é o momento de aliança, de renovação de aliança. Vem em nome de Jesus. Fala de tua justiça
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meu querido irmão, você tem a oportunidade agora de trocar o cálice com seu irmão, dizendo com ele assim: eu tenho uma aliança contigo. Quem não é batizado, está nos visitando, pode pegar a uva aqui para participar conosco, tá bom? Quem não é batizado, troca o cálice com seu irmão, procure alguém aí e diga a ele: eu tenho uma aliança contigo. Eu posso não prestar, eu posso ser um menino como Samuel, mas eu tenho uma aliança contigo. Amém, amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aqui ó, aí ó, o copo aí ó, aí o copo aí. Mais que a neve, Aleluia, amém. mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve será. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pega aí, faça favor, o seu pão, nesse momento. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo pão. Senhor, obrigado. Este pão não se transforma no corpo de Cristo, mas ele representa o corpo de Cristo que foi dado por nós. Quando eu pego o pão, me lembrando do corpo, Pai, de Cristo, do teu Filho, eu me lembro das chicotadas que ele levou. Eu me lembro das bofetadas que ele levou. Eu me lembro de pessoas cuspindo nele, pessoas fazendo chacotas dele. Eu me lembro dele carregando a cruz até onde ele pôde, porque ele era humano também.
Mas Ele fez tudo isso por mim. Lá no Getsemane Ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade do Senhor foi feita. Ele se deu, Ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. Obrigado, Jesus, nós te amamos. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória da morte de Jesus na cruz do Calvário, comamos o pão. Em minha mão, Pai, eu tenho o cálice. Um cálice que tem um suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Através deste sangue, nós temos aliança contigo, Pai. É o sangue da nova aliança. Jesus, Ele morreu em nosso lugar. Sofreu em nosso lugar. E quando Ele partiu, Ele mandou que nós fizéssemos a sua obra. E a obra de Jesus é feita em toda a terra quando nós espalhamos o reino dEle. Quando demonstramos o nosso amor por Ele. Jesus, nós te amamos. Jesus morreu, mas a morte não o prendeu. As mulheres foram ao sepulcro no domingo pela manhã. Maria viu a pedra removida. E alguém vinha vindo. Ela julgou que era o jardineiro. Mas quando o Senhor disse para ela, Maria, ela reconheceu a voz do Mestre. Porque Jesus não está morto, Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo no meu coração, no seu coração. Ele está vivo. Jesus está vivo. Glória a Jesus. A morte não o prendeu. E Ele morreu para nos dar vida eterna. A vida eterna entrou em meu coração no dia que eu aceitei o seu sacrifício, que eu entendi que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, sem nenhum pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor nos amou. Estamos em pé por causa do Senhor. Estamos vivos por causa do Senhor. Obrigado pela vida. A vida eterna. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, em memória da morte daquele que ressuscitou, bebamos o vinho. Eu sou livre.
Irmãos, eu ainda não encerrei, eu quero encerrar. Quero dar uma direção para você neste momento. Essa semana, comece amanhã. Separe um quarto, um lugar na sua casa, nem que seja simples, e faça como Samuel, do jeitinho que ele fez, que ele falou. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque a tua serva ouve. Amém? E obedeça aquilo que Deus irá te falar. Vão na paz do Senhor, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Eu estou à espreita de ti. Cante de novo. Cante de novo.